De todos os políticos que já comentamos, esse deve ser o maior exemplo de alguém amado e odiado por multidões ao mesmo tempo. A primeira vez que Lula foi envolvido pessoalmente na Lava Jato foi no final de 2015. Ele prestou depoimento na Polícia Federal como um informante. Na prática, isso não deu em nada e as coisas ficaram paradas por uns meses. Mas março de 2016 foi frenético. Nos primeiros dias, vazou a informação que o então senador Delcídio do Amaral tinha assinado uma delação premiada e que citou Lula diretamente. Vale a pena sair da linha do tempo rapidinho para falar um pouco sobre o Delcídio. Ele era um daqueles políticos que sempre se deu bem, independente de quem estava no poder. Assumiu cargos de confiança nos governos Collor, Itamar e Fernando Henrique. Depois pulou para o PT, onde ganhou força e acabou virando líder do governo no Senado, até ser pego numa gravação tentando evitar que Nestor Severo fizesse delação. Sabendo que estava prestes a ver o sol quadrado por muitos anos, ironicamente, ele próprio assinou uma delação premiada. Disse que foi Lula que pediu para ele ir ajudar, entre aspas, Severo, o que na realidade significava evitar a delação. Voltando para a linha do tempo, a questão é a seguinte: mesmo que tudo isso seja verdade, tem que ter provas. Senão, fica a palavra de um contra a do outro, e aí a coisa acaba em pizza. Na mesma época que começou a vazar a delação, a Polícia Federal foi na casa do Lula e o levou coercitivamente para depor. O motivo para isso foram 3 fatos, e vamos ver cada um deles. Primeiro, empreiteiras da Lava Jato depositaram 30 milhões de reais em empresas ligadas diretamente a Lula. Segundo, a OAS teria comprado e ou feito reformas no famoso triplex do Guarujá e num sítio em Atibaia que supostamente seriam utilizados por Lula. Terceiro, a OAS pagou parte da armazenagem dos bens do ex-presidente quando ele se mudou do Palácio do Planalto. Quando esse tipo de coisa começa a aparecer, a gente sai do que delatores ouviram falar e de documentos que não provam nada. Não é mais a palavra de um contra a de outro. Podemos perguntar, por exemplo, de onde veio esse dinheiro? Alguém fez o depósito. Quem foi? A troco de quê? Por que uma empreiteira pagaria a conta de um armazém com bens de Lula? Infelizmente, a repercussão desse dia não foi em torno desses 3 fatos, e sim da condução coercitiva de Lula. Se bem que mal deu tempo de processar o que estava acontecendo. 6 dias depois, o Ministério Público de São Paulo pediu a prisão de Lula por causa da história do triplex. Isso bombou na mídia, mas não deu em nada no final das contas. A Justiça Estadual entendeu que o pedido tinha que ser avaliado pela Justiça Federal, e o caso foi parar com o juiz Sérgio Moro, que até agora não fez nada com ele. Mas as confusões de março ainda estavam longe de acabar. Apenas 12 dias depois da condução coercitiva, o governo Dilma anunciou que Lula seria o seu novo ministro-chefe da Casa Civil. De um lado, quem defendia o governo via Lula como alguém que talvez conseguisse ajudar a combater a crise política e econômica. Lembre-se que nessa época o processo de impeachment já estava a pleno vapor. O outro lado viu essa história toda como uma tentativa de proteger Lula da Lava Jato, já que como ministro ele teria foro privilegiado e não seria mais julgado como cidadão comum. Para completar, no mesmo dia, o juiz mandou publicar gravações telefônicas do Lula. Uma delas tinha essa famosa conversa. Alô? Alô? Lula, deixa eu te falar uma querida. coisa. Seguinte, eu tô mandando o Bessias junto com o papel pra gente ter ele e só usa em caso de necessidade, que é o termo de posse. Tá? Ah, tá bom. Só isso, você espera aí que ele tá indo aí. Tá bom, tô aqui, fica aguardando. Tá? Tá bom. Tchau. Tchau, querida. É difícil descrever o efeito dessa gravação. Só se falava nisso. Todo mundo ficou indignado. Quem era contra o governo foi pedir renúncia. Quem era a favor enxergou a divulgação do áudio como um golpe. Teve manifestação no Palácio do Planalto até de madrugada. Nem House of Cards foi tão criativo. Como se nada estivesse acontecendo, na manhã seguinte, Lula tomou posse no cargo. Mas não durou muito. Horas depois apareceu liminar de tudo quanto é lado suspendendo a nomeação. Durante a tarde, a coisa ficou confusa. Ninguém sabia se ele era ou não ministro. No dia seguinte, Gilmar Mendes acabou com a dúvida. Tudo isso aconteceu em março. Não falei que esse mês tinha sido frenético? Lula recorreu, mas não deu tempo de resolver o assunto, porque antes disso o processo de impeachment foi instaurado no Senado. Depois disso, Lula não teve mais nenhuma chance de ser ministro. Um pouco antes dessa confusão toda, a Procuradoria-Geral da República tinha apresentado a primeira denúncia contra ele. Lembra que o Delcídio disse que só foi tentar evitar a delação de Severo a pedido de Lula? Pois é, a denúncia foi justamente sobre isso. Quando ficou claro que Lula não teria mais foro privilegiado, a denúncia saiu do STF e foi para a Justiça Federal de Brasília, que aceitou mais ou menos um mês depois. No final de julho, Lula já era oficialmente um réu na Lava Jato.
Em agosto, o STF autorizou investigar Lula, Dilma e outros por tentarem atrapalhar as investigações. Isso está correndo em sigilo até agora e pode virar denúncia a qualquer minuto. Em setembro, o Ministério Público apresentou outra denúncia contra Lula, baseada em fraudes de 3 estações da Petrobras para favorecer a OAS. Como retribuição, a empreiteira teria pago propina para os envolvidos no esquema, e Lula seria um deles. Aliás, teria sido por esses contratos que a OAS pagou aquelas contas que falei agora há pouco. 6 dias depois, o juiz Sérgio Moro aceitou a denúncia e Lula virou réu pela segunda vez na Lava Jato. Mas ao invés de simplesmente entregar a denúncia à justiça, o Ministério Público chamou uma grande coletiva de imprensa e fez uma apresentação com afirmações mais abrangentes do que os tais contratos fraudados. Eles disseram que Lula era o comandante máximo do esquema da Petrobras, de uma orquestra criminosa. A questão é a seguinte: tudo o que eles falaram até pode ser verdade. Lula pode mesmo ser o general do Petrolão. O problema é que o responsável pela acusação de formação de quadrilha envolvendo políticos é a Procuradoria-Geral da República. Quem vai julgar isso é o Supremo Tribunal Federal. Até o próprio relator da Lava Jato no STF chamou a coletiva pejorativamente de espetáculo midiático. Por outro lado, em um caso desse porte, ter apoio popular é fundamental. Esse é um equilíbrio delicado, e só o tempo dirá se o Ministério Público cometeu ou não um erro com essa coletiva. Em outubro, o STF dividiu o principal inquérito da Lava Jato em 4, um para cada partido político, e Lula foi incluído no do PT. Então vamos resumir como as coisas estão até hoje. Lula é réu em 2 ações. A primeira por causa da possível tentativa de evitar uma delação de Cerveró. A segunda por receber quase 4 milhões em propina da OAS, com aquela história do triplex e do armazém. Existem 2 inquéritos andando em sigilo, sem denúncias por enquanto. Um por mais uma tentativa de atrapalhar as investigações da Lava Jato e outro por formação de organização criminosa envolvendo outros políticos. Esse sim vai eventualmente dizer se Lula era ou não o comandante máximo do Petrolão. Fique de olho no eventual julgamento dessas 2 ações e no avanço desses inquéritos. Tem também a mega delação premiada da Odebrecht vindo por aí. A imprensa já começou a vazar algumas informações que poderão afetar Lula diretamente, mas é bom esperar a homologação e dar uma olhada com seus próprios olhos, porque a imprensa às vezes exagera nos impactos de delações. Para encerrar, deixo aqui links para vídeos parecidos com esse, sobre outros políticos envolvidos na Lava Jato. Se você chegou até aqui, com certeza vai gostar de assistir a alguns desses. É só clicar em quem você quer ver ou seguir os links na descrição. Se você gostou, se inscreva no canal, curta e compartilhe os vídeos. Até a próxima!